nobody can take away. I got my hair, I got my head, got my brains, got my head, got my eyes, got my nose, got my mouth. I got my legs. I got my arms, got my hands, got my fingers, got my legs, got my feet, got my toes, got my liver, got my blood, I've got life, I've got life, I've got a headache and toothache and bad times too like you. I got my hair, got my head, got my brain, got my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth. I got my smile. I got my tongue, got my chin, got my neck, got my booty, got my heart, got my soul, got my back. I got my legs. I got my arms, got my head, got my fingers, got my legs, got my feet, got my toes, got my liver, got my blood, I've got life, I've got my freedom, I got Pessoal, sejam todos muito bem-vindas, bem-vindos, né? Essa noite, essa palestra, que é um momento que está sendo aguardado por muitos, né? Pelo que a gente andou conversando essa semana. Liliane, já quero agradecer imensamente sua presença aqui hoje, sua disponibilidade para falar para nós todos, né? Já tenho certeza que essa noite, esse nosso momento de conversa vai ser absurdamente rico, né? E numa temática que a psicologia precisa se haver, precisa se mobilizar muito mais, né? E acho que a gente vai conseguir discutir isso de forma muito rica. Muito obrigada por se disponibilizar, por estar aqui conosco. Bom, nós, né, vamos dando início, porque se a gente aguardar também muito tempo, né, a gente perde oportunidade para debater, né, a gente perde o tempo que é tão precioso. Quero agradecer a presença de todos, né, e todas que estão aqui hoje, turma do terceiro período, na disciplina de Processos Psicossociais 1, né, que é a disciplina que eu leciono nesse horário, mas quero agradecer também a presença dos professores, né, que estão aqui conosco, Alcione, Cirlon, Magali, Silvia, né, está aqui conosco, tudo bem? E todos os alunos também que se disponibilizaram estar aqui, né? Sei que muitos de vocês nem aula têm nesse horário, mas que vieram para poder debater, discutir conosco. Muitíssimo obrigado, né? Vai ser muito bom a gente estar junto aqui. Bom, pessoal, sem enrolar muito, eu já falei em outros momentos aqui para a turma que eu sou uma péssima anfitriã, que eu não sou muito boa com apresentações, não sou muito boa de acolhida, Liliane, mas vou apresentar a Liliane aqui brevemente e deixo, né, ela estender as apresentações, ela falar mais da vivência dela, né? Mas a Liliane, ela é psicóloga, né, ela é especialista em direitos humanos, atualmente ela é mestranda, né, no programa de pós-graduação da UFMG, ela é conselheira do CRP, e também atua como, né, membro da Coordenação Colegiada de Direitos Humanos, e integra as comissões de Mulheres e Questões de Gênero e a Comissão de Psicologia, Gênero e Diversidade Sexual, no Conselho Regional de Psicologia. Liliane, mais uma vez, muito obrigada, a turma é sua, né? Desculpa, vou pedir a todos vocês, né, que durante a palestra, tentem manter os microfones desligados, né? Após a fala da Liliane, a gente vai ter um momento de debate, de conversa, guardem as perguntas, se quiserem já ir colocando elas aqui no chat,
ou poder falar depois, né, no momento da conversa. Mas vamos ouvir Liliane agora e vamos manter os microfones desligados para a gente evitar, né, muitos barulhos externos. Muito obrigada, Liliane, a turma é sua. Então vamos lá, gente. Boa noite de novo. Fernanda já me apresentou, né? Ela me traz desse lugar enquanto CRP, enquanto acadêmica, mas eu vou voltar um pouquinho, porque eu penso que é importante falar também a história de onde eu vim, né? Eu sou a filha caçula, né, de uma família negra de 5 filhos, a primeira a acessar a universidade. Hoje eu tenho mais 2 irmãos que são formados em letra. Eu me formei na Faculdade de Pitágoras, em Divinópolis, né, onde o meu caminho se cruzou com a da professora Fernanda, aliás. Me formei com 37 anos, uma formação extemporânea. Nos 5 anos de faculdade nunca fiquei com uma pendência, né? Eu acho que esse é o peso também que as cotas raciais traz, né? A gente fica esses 5 anos com esse peso nas costas. Dentro da academia eu sempre fiz o meu caminho junto com os movimentos sociais, com movimentos sindicais, com movimentos estudantis, porque eu acredito que a formação não se dá somente dentro de sala de aula, né? Somente entre 4 paredes. Então, enquanto mulher negra, lésbica, feminista negra, eu acho que é importante eu localizar de onde eu venho para que vocês entendam de onde vem a minha fala, né? Cada aluno, quando entra no curso de psicologia, ele entra por um motivo e entra com uma ideia do que seja psicologia, né? E isso vai mudando no decorrer do curso. Tendo o gênero me afetado antes do que a raça, né? Eu passei a graduação inteira estudando gênero. Então era saúde LGBT, empregabilidade LGBT, não tinha uma matéria que eu não dava um jeito de enfiar o tema, né? E aí, no penúltimo ano, se não me engano, da faculdade, eu fiz o cerimonial da semana acadêmica. E a gente tem um auditório muito grande lá, né? Cabe mais de 400 pessoas. E aí eu me identifiquei como eu me identifico hoje para vocês, né? Liliane Martins, mulher, lésbica, negra, feminista, e então, na época, estudante de psicologia, né? E eu pude sentir o silêncio que veio do auditório até a mim. E aí eu fiquei pensando qual desses lugares incomodou mais os então estudantes de psicologia, né? Esse não era o meu lugar, né? Em cima de um palco falando. E aí depois disso, uma turma do 8º período me convidou para fazer um debate sobre racismo. E aí eu fui muito animada, né? E aí na hora das perguntas, um aluno me perguntou: "Você não tem medo de se identificar assim, né, para tantas pessoas?" E foi aí que eu me dei conta, porque até então eu não tinha me dado conta desses lugares de vulnerabilidade, né, desses lugares de exposição. Porque por muitas vezes a gente só pensa em seguir em frente, a gente não vai vendo as violências, né, que a gente vai passando pelo caminho. Mas foi daí em diante que essa questão racial se tornou mais importante para mim, né? E aí eu pergunto, né, como a gente pode pensar uma psicologia antirracista, né, se para começar nos 5 anos de faculdade a gente só estuda teorias brancas, europeias ou estadunidenses, né? Quando muitos alunos de psicologia nem acreditam que o racismo exista. Então eu queria começar pelo conceito de epistemicídio, né, que é a morte da produção da ciência negra dentro das academias. Ou seja, nós temos textos e livros maravilhosos de ciência negra, né, e por que a gente não vê isso dentro das faculdades ou das universidades? É muito simples, né? Porque o que é produzido por nós não é reconhecido como ciência, né? E aí eu estarei falando aqui de algumas referências, de alguns livros, né? E aí eu vou trazer Grada Quilomba, gente, maravilhosa, indico, né? O livro Memórias da Plantação, Episódios de Racismo Cotidiano. Eu vou estar trazendo bastante esse livro na minha fala, né? A Grada traz, a partir de Patrícia Hill Collins, que é outra autora negra, né, a questão da epistemologia, que se divide em temas, paradigmas e metodologias. E aí, segundo a mesma, né, os temas, paradigmas e metodologias do academicismo tradicional refletem não um espaço heterogêneo para teorização, mas sim os interesses políticos específicos da sociedade branca. O que ela está dizendo? Ela está dizendo que os modos de produção de conhecimento dentro da academia são brancos, né? Quando chegamos, nós alunos negros, né, querendo estudar temáticas negras, aí dizem que a gente interpreta demais, que esse assunto não é relevante, né? É lógico que eu não estou generalizando toda a academia, tá, gente? A minha orientadora de mestrado, por exemplo, é uma mulher branca, né, com quem eu componho e construo junto uma pesquisa sobre feminicídio com recorte racial, né? A Fernanda que me convidou aqui hoje para estar falando com vocês, né? Isso é legitimar a voz, né? Mas infelizmente dentro das universidades é muito difícil a gente ter essa voz legitimada, né? A Grada traz também a importância da descolonização do conhecimento, né? Ou seja, nós não vivemos somente num país
que é colonizado, né? O conhecimento também é. Apesar de a gente viver num país onde mais de 54% da população se declara negra ou parda, né, ainda se reconhece como pessoas bonitas as pessoas brancas. Né? Os ideais e padrões de beleza são pessoas brancas, assim como a academia também é branca. E aí, quando eu falo da academia aqui, eu estou falando da maioria dos alunos. Né? A gente tem 1, 2, 3 alunos negros ali dentro de alguns cursos. Né? 95% dos professores e professoras universitários são brancos. Né? E, em sua grande maioria, acabam reproduzindo o que vem sido feito há séculos dentro da academia, né? Que é legitimar somente a ciência branca, e isso nas escolhas dos textos, né, que se estuda. E aí podemos pensar também, né, por que a gente não tem professores e professoras universitários negros, né, nesses espaços. E aí eu poderia ficar aqui tipo meia hora falando sobre isso, né, poderia trazer aqui N motivos, mas eu escolhi trazer um em específico que eu acho que vai dar um aparanto mais geral, né. E é esse, assim, o mais específico, porque a estrutura do racismo, ele se mantém, né? O pacto silencioso das pessoas brancas para se manterem nos lugares de poder, porque a academia é isso, né? Ela é um espaço de poder, de produção de ciência, de produção de conhecimento. Então esse pacto ele continua, para as coisas continuam como estão, né? Porque o racismo ele dificulta o acesso à saúde, ele dificulta o acesso à educação, ele dificulta o acesso à segurança pública, ao direito de ir e vir, né? Ao direito de falar, ao direito de ser ouvida, ao direito de existir, né? Enfim, ao direito à vida, né? Como os jornais nos mostram todos os dias. A Grada Quilombo ela traz o racismo em 3 esferas. Né? A primeira esfera que ela traz é a de outridade, ou seja, as pessoas brancas partem do princípio de que são uma regra, né? De que são o padrão, e que todas as outras pessoas não brancas estão no lugar do outro. Né? A segunda esfera que ela traz é a hierarquização, ou seja, todos esses outros não brancos são inferiores. Né? E o último que ela traz, nessa última referência, é o poder. Né? E aí ela define que o poder em várias questões, que é o poder político, o poder histórico, o poder econômico, o poder financeiro. Né? E esse último poder, definitivamente, a população negra não tem. Né? E aí a gente já pode falar aqui da questão do racismo reverso, né? Que for falar, mas essa pessoa negra está sendo racista com a pessoa branca. É impossível que isso aconteça, porque o poder para isso a população negra não tem. Né? Porque quem tem o poder na mão controla as empresas, controla os postos de trabalho, controla quem tem terra e quem não tem. Então, assim, é impossível falar-se de racismo reverso. E tentando aprimorar, né, e pensar essa questão de como pensar uma psicologia antirracista, primeiro nós precisamos entender o que é ser antirracista, né? Porque não basta só não ser racista, né? Tem que ser antirracista. E aí, para trazer um exemplo bem simples e bem palpável, eu vou falar aqui de uma atriz, né? Não vou citar nomes, mas esses tempos atrás uma atriz declarou que tem uma empregada negra há muitos anos. E aí, essa empregada tem uma filha e chegou a hora dessa filha estudar, né, de fazer uma faculdade. E aí ela falou, vou fazer vestibular, não vou, vai que eu não consigo passar numa federal, enfim. A atriz falou, não, vai fazer o vestibular e se passar eu vou pagar a faculdade dela toda. E assim foi, né. Isso é ser antirracista, né, é não querer que a filha da sua empregada seja empregada da sua filha, né, porque isso é perpetuar o racismo e perpetuar as pessoas sempre nos mesmos lugares, né. Então, assim, as pessoas falam que não são racistas, mas na primeira oportunidade que tem em relação a trabalho, em relação a estudo, elas mantêm as pessoas negras nos mesmos lugares, né, historicamente reservados a nós, né, e dão oportunidades a seus pares, que são pessoas brancas. Aí eu trago uma outra história de uma amiga, né, que trabalha há mais de 10 anos numa empresa, e aí a pessoa que tem um cargo acima dela saiu, né? Não sei bem o motivo. Aliás, ela é a única pessoa negra que tem um cargo de chefia dentro dessa empresa. E aí pautou-se o nome dela para ocupar esse cargo, né? Mas passou um mês de discussões para lá e para cá, quem subiu, né? Subiu uma mulher branca que estava na empresa há menos tempo, né? Então, assim, eu trouxe esses exemplos simples para vocês conseguirem visualizar o que é ser antirracista, né? Mas a questão ela é um pouco mais complexa do que isso, né? Nós precisamos pensar em políticas públicas através do viés antirracista. Né? Quando vemos, por exemplo, a abordagem da polícia a pessoas negras, né? Eu posso dizer que a política de segurança pública é pensada com viés antirracista?
né, quando muitas vezes a gente ouve dos próprios policiais, né, falando que são ensinados a abordar pessoas negras e pessoas brancas de forma diferente, né? E eu atendo em grande maioria pessoas negras, né? Eu sou psicóloga clínica também. E aí as pessoas que chegam a mim já passaram por psicólogas e psicólogos brancos, né, que não acreditavam no racismo, né? Quando eles chegavam lá, falavam assim: "Nossa, mas tem certeza que isso é racismo? Isso não é coisa da sua cabeça?", né? Então a gente precisa pensar, né, como que está sendo construída essa psicologia? Está sendo construída com pensamento antirracista? E aí nessas procuras eu descobri há bem pouco tempo, né, que existe uma rede de discussão sobre a descolonização da psicologia no Brasil, né, e que ela é muito ligada à saúde mental. Eu achei muito interessante, né? Estou até participando de um grupo de estudo agora também. E aí eu vou trazer um caso, né, que é em 1798, 4 alfaiates foram enforcados e esquartejados na Praça dos Alfaiates em Salvador, né, na chamada Inconfidência Baiana. Esses 4 alfaiates, eles foram esquartejados porque eles estavam organizando uma reunião, um protesto, enfim. E aí eles foram mortos para que o país soubessem que negros não têm direito a pensamentos de liberdade, igualdade e justiça, né? Ou seja, já estou falando novamente da psicologia e falando aqui agora dos dispositivos de poder, né? Existe uma estratégia de sujeição ao povo brasileiro, né, de que as pessoas negras não têm o direito de se rebelar. Essa estratégia é uma estratégia muito cruel do Estado, né, que vem sendo feita desde os tempos da escravidão. Ou seja, né, as formas de punição, o tronco, né, os açoites, as violações dos corpos das mulheres negras, né, a venda de seus filhos, a impossibilidade de manifestar sua cultura, a religiosidade, enfim, né, a submissão, a humilhação, a negação de direitos. Hoje, esse dispositivo se dá, né, quando se mata o João Pedro, quando se mata a Ágata, quando se mata a Marielle, né, entre tantas outras mortes que temos todos os dias de pessoas negras nesse país. É uma forma de controle também psicológico, né, de deixar nítido que o Estado ainda tem poder sobre os nossos corpos. É uma pergunta que não quer calar nesses últimos dias, né? É por que nos Estados Unidos tem esses protestos tão violentos e no Brasil a gente não tem esses protestos da mesma magnitude, né? Que tem esse impacto tão grande. E aí eu já adianto, gente, eu não tenho todas as respostas, né? Eu estou aqui também para a gente conversar e construir um pouco sobre isso, mas fiquei pensando bastante. Né, que o racismo se deu de forma diferente nos dois países, né? Nos Estados Unidos de uma forma bem mais radical, né, com pessoas negras realmente penduradas em árvores para os bichos comerem, né? Teve panteras negras, né, armados, enfim, o racismo lá, tinham trilhos que separavam a cidade da área onde as pessoas negras podiam ou não caminhar, né? E aí isso é bem complicado. E o racismo, o regime de escravidão lá acabou em 1865. Eu fico pensando, né? Não é porque no Brasil nós não tivemos panteras negras armadas, né, que a luta por liberdade aqui tenha sido menor, né? Mas aqui se nega que o racismo exista enquanto ele cria uma desigualdade social que não tem fim, né? Criou-se o mito da democracia racial, né? Que basta se esforçar que você consegue, ou seja, né, que a criança que está lá na comunidade, né, ou a criança que está no sertão se alimentando de farinha e água, tem a mesma oportunidade que uma criança branca que mora no centro tem acesso à educação de qualidade, à alimentação, enfim. Mas basta se esforçar, gente, né? Basta se esforçar que dá. No Brasil, a gente tem o racismo recreativo, né, que impera, e as pessoas que contam as piadas racistas sempre dizem que não é para ofender, né? O Brasil foi o último país a acabar com o regime de escravidão no mundo, né, em 1888, e não foi porque uma princesa assinou uma lei, né? Foi uma pressão externa também, né, de todos os outros países que já não tinham mais esse regime, e pela luta do movimento negro no Brasil, que é ignorado até hoje, né? E aí eu vou perguntar assim, alguém aqui já ouviu falar de Luiz Gama, por exemplo, né? Espero que sim, mas não tenho certeza, não estou acompanhando o chat, tá, gente? Porque não dá. Luiz Pinto Gama, ele nasceu livre, né? Filho de pai branco e de mãe escravizada. Foi vendido como escravo pelo próprio pai aos 10 anos, né? Nasceu em Salvador, foi vendido para alguém em São Paulo. Ele foi jornalista, orador, escritor, né? Pautou sua vida na defesa da liberdade e libertou mais de 500 pessoas escravizadas. Ele atuava como rábula, né? Ou seja, ele exercia advocacia sem ter o título, o que na época era permitido. O que eu estou querendo dizer aqui? O que eu estou querendo dizer
é que não se pode diminuir a história de luta, né, do movimento negro no Brasil, porque sequer o conhecemos, né? A gente não estuda sobre isso, né? Eu não estou dizendo aqui que uma certa forma de protesto ou outra é certa ou errada. O que eu estou querendo dizer é que elas são diferentes, né? Mas as estratégias de violência física e psicológica fazem com que a população negra no Brasil não coloque fogo nos prédios, né? E as estratégias políticas fazem com que não nos tornemos advogados. O regime que seguimos hoje, né, que é o capitalismo, que tem uma lógica europeia, né, ele viu e ainda vê pessoas negras como mercadoria, né. Ágata e João Pedro são mortos para que não se tornem intelectuais negros, né, para que não se tornem Marielles. E o que reverbera em nós, enquanto população negra, é que não podemos ocupar espaços que estão legitimamente reservados a pessoas brancas, né? Porque mesmo quando ocupamos, somos executadas em uma perseguição no centro de uma das maiores cidades do Brasil, né? E ninguém descobre quem mandou matar. Então é isso, né? A população negra é subjugada, é tratada como animal, né? E é para entendermos, né, que eles podem realmente nos tratar como animais, né? Destruir nossos corpos, essas notícias diárias que a gente tem que conviver, né? Ela afirma coletivamente para pessoas negras, né, e publicamente que não existe lugar para nós, né? E quando eu afirmo, né, que quando Marielle foi executada um pouco de cada uma de nós, mulheres negras que são militantes, né, e que estão na luta por igualdade. A população negra, ela vem sendo executada, e não é só pelas balas perdidas, né? É pelo abandono do Estado, é pela falta de acesso a políticas públicas, pelo suicídio, né? Que segundo a UNB, que é a Universidade de Brasília, a cada 10 suicídios, 6 são de pessoas negras no Brasil. É pelo encarceramento em massa, né? Segundo a IFOPEN, que é o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, né? 64% da população carcerária no país é negra. Segundo o SUS, 60% das mulheres que morrem de problema de parto no Brasil são negras. Eu poderia ficar aqui falando de estatística ainda também durante muito tempo, mas é só para localizar, né? E eu pergunto, né, quando que nós vemos dentro dos cursos de psicologia, né, o conhecimento negro ou a ciência negra, né? Então, assim, a academia ela é tão racializada quanto a polícia, né, com a escolha dos textos de autores brancos que não tem muito a ver com a população brasileira, né? Então, assim, nós temos a memória apagada. A gente forma, né, e aí de repente vai trabalhar, por exemplo, numa delegacia de mulheres e trabalha com violência sem fazer recorte racial, né, quando o feminicídio das mulheres negras aumentou 29,9% nos últimos 10 anos, né, e das mulheres não negras aumentou 4,5%. Então, assim, é 6 vezes mais fácil ser morta no Brasil sendo uma mulher negra do que sendo uma mulher não negra, né? A saúde é racializada, né, porque os médicos se formam, mas não estudam as especificidades da saúde da população negra, né? Então chegam no SUS e não sabem que a população negra é mais propensa a diabetes, mais propensa a pressão alta, mais problema com anemia falciforme, né? E aí a gente se pergunta por que a Lei 10.639 não funciona, né? Que é a lei que trata da obrigatoriedade do ensino, né, da história e cultura afro-brasileira no ensino fundamental e médio. Bom, não funciona porque os professores nos seus cursos dentro das universidades não têm essa matéria como obrigatória, né? Então, como é que vai ensinar? Deveria ser obrigatório, então, também ele aprender, né? Então, é isso. A polícia mata nossos corpos, né? A política e a academia matam nossa história, nossa cultura, a nossa ciência. Nós não estudamos o protagonismo da periferia, né? Como Carolina de Jesus, e aí vai mais dica de livro, né? Para quem não leu, leiam, Quarto de Despejo, né? Nós estudamos Freud, Jung, Foucault e por aí vai, né? Entre outros. Eu não estou dizendo que essa galera não tem nada a contribuir, é claro que tem, né? Mas a gente precisa entender que eles não nos incluem, né? Eles não discutem raça. Então a psicologia ignora como a população negra sobreviveu e sobrevive ainda hoje dentro das comunidades, né? Então a descolonização do conhecimento também é isso, é saber como a população negra se organiza, né? Como produzimos, né? Falando com os coletivos, com a sociedade civil organizada dentro das comunidades, né? Com os terreiros, né? Com a capoeira, com o movimento de mulheres negras. Nós precisamos trazer o universo da ciência negra para dentro das academias, né? Quando se faz um trabalho psicossocial, por exemplo, e vai se pensar na questão da comida, né, a gente faz esse trabalho só pensando na questão da fome, né? Mas a relação com a comida, né, para o sagrado negro, ele tem um outro significado, porque além de alimentar o corpo, também alimenta a alma.
As pessoas caem matando em cima das religiões de matriz africana, por exemplo, né, pelo sacrifício de animais, mas não procuram conhecer os significados, né? Quando, na verdade, comem animais que são abatidos com violência brutal todos os dias sem se questionar. E aí eu já adianto também, viu? Não preciso me perguntar nada sobre isso, que eu cresci numa família católica, né? Que hoje se divide aí com uma metade evangélica, então assim, mas eu respeito, né? Eu penso que a gente precisa respeitar o outro, né? Eu também estou fazendo esse meu caminho de retorno. Vou tomar uma água. Nós precisamos pensar em saneamento básico, né? Em segurança pública, acesso e permanência nas universidades, né? Como pensar a estratégia de saúde mental sem pensar nesses pontos, né? Como pensar em saúde mental para as mães negras que pedem seus filhos todos os dias pela polícia, sem pensar no direito de ir e vir, né? Tem mãe que já perdeu aí 3 filhos e nem chora mais. Como pensar a saúde mental para a população negra quando a pessoa acordar e sair para trabalhar, pula um esgoto aberto todo dia, né? Muitas vezes alunos negros conseguem entrar nas universidades, mas não conseguem se manter nela, né? Seja por dificuldade financeira, seja pelos olhares racistas que recebem todos os dias, né, dizendo que ali não é o seu lugar. Então, assim, nós temos uma intelectualidade que ignora e desconhece a diversidade étnica e racial, né, do país. E aí a pandemia ela vem trazer muito isso, né? A pandemia ela vem falar que a população negra ela só serve para esse país se ela estiver trabalhando, né? Tanto que a maioria dos entregadores de fast food são homens negros, né? As empregadas domésticas, né? E aí eis o motivo dessas carreatas de reivindicação de volta ao trabalho, quando na verdade estão dentro dos carros pessoas brancas usando máscaras. E aí eu trago o que foi a morte do Miguel, né? O filho de uma empregada caindo num prédio, de um 9º andar de um prédio, né? Um menino de 5 anos morreu, né? Porque a branquitude não conseguiu dispensar com o direito trabalhista que seria dela de continuar recebendo. Então, assim, uma mulher negra, periférica, né? Que precisa trabalhar e levar o sustento para casa, mas em verdade ela não tem direito nenhum reconhecido, né? E aí a mesma disse, se fosse o contrário, né? Se fosse o filho da patroa que tivesse morrido, ela teria direito à fiança? Será que ela já estaria livre em casa? Então, assim, são reflexões para a gente entender como é que o racismo opera dentro do Brasil. E aí eu fico pensando que a gente precisa reencontrar, né? A gente precisa olhar para trás enquanto população negra, né? Reencontrar força, reencontrar alegria, reencontrar a vontade de viver, né? A proximidade com a natureza, a sensação de pertencimento. E a psicologia precisa se reconectar com essa memória, né? E com essa história do povo negro, deixando de ser uma profissão elitista, né, e fechada somente dentro de consultórios. É preciso refazer a imagem do povo negro, né? Descolonizar a psicologia é descolonizar também as nossas mentes. E aí eu estou fazendo essa provocação aqui também, em especial para os alunos negros, né? Porque quando entramos dentro da faculdade e só estudamos teorias brancas, a gente está reproduzindo, né? A gente também não pensa na gente, então nós precisamos aprofundar em nossos conhecimentos, né? Para cobrar dos professores e professoras que a gente tenha reconhecido também dentro da sala de aula esse conhecimento. Quando a gente reproduz a ciência branca, a gente também cria políticas públicas brancas, né? Que reafirma que as coisas estão boas como estão, e elas não estão, né? Quando se está construindo conhecimento de toda forma, né, está se construindo e acreditando num tipo de mundo, por mais que não se admita, né? Então a psicologia precisa se questionar qual é a psicologia que estamos construindo, né? Estamos pensando na saúde mental para quais pessoas? Como eu posso atender pessoas de que eu não sei nada, né? Ou quando o que eu sei é o que eu estudei lá na história, há muito tempo atrás, nas 2 páginas que tem, né? Que é falando que a população negra é uma população que foi escravizada e humilhada durante anos nesse país, né? Quando a gente não consegue enxergar, na verdade, o que acontece com a população negra até hoje, né? Essas mortes diárias de crianças e jovens negros, o aumento de feminicídio das mulheres negras, os 80 tiros no carro de uma família negra, o abandono do Estado, das comunidades, né? Que é onde está a grande maioria da população negra, né? Isso, na verdade, ainda é o processo de embranquecimento que se tenta fazer nesse país desde que acabou o regime de escravidão, né? E aí eu vou trazer uma outra questão, né? Quando acaba o regime da escravidão, o que acontece, né? Se oferta terra para os europeus virem trabalhar no Brasil. Isso é um processo de embranquecimento, né?
eles doando terras, né, que por direito deveriam ser das pessoas que trabalharam nelas por mais de 400 anos no regime de escravidão, né. Então, não sei se vocês conhecem a Lei de Terras do Brasil, né, que foi sancionada em 1850, né, no mesmo ano, aliás, em que foi sancionada a Lei Eusébio de Queiroz, que previu o fim do tráfico negreiro, ou seja, né, estrategicamente, né. A Lei Áurea ela foi muito bem pensada também aí. Então, essa lei dizia que só poderia ter terra no Brasil a partir de então de duas formas, né? Ou comprando, né? Ou recebendo por doação de Estado. E aí eu lhes pergunto, né? Que dinheiro tinha a população negra para comprar terra depois de 400 anos de escravidão? Né? O Estado doaria terra para pessoas negras que só serviam enquanto instrumento de trabalho, né? Resumindo, a lei de terras foi uma manobra, né, para que as terras no Brasil continuassem nas mãos das famílias que estavam aqui desde que o Brasil foi invadido. Né? E aí eu digo invadido mesmo, viu? Não é descoberto, não. Porque quando chegaram aqui já existia uma população, né, que é a população indígena, que também é descaradamente exterminada até os dias de hoje. Então, quando acaba o regime de escravidão, né, não se deixa a população negra somente sem trabalho, sem moradia, né, mas é sem direito à educação, sem direito à saúde, sem o direito de ir e vir, né, sem direito de manifestar sua cultura, sua religião, e isso permanece até os dias de hoje. Segundo a pesquisa da ONU, né, de 2017, a cada 23 minutos morre um jovem ou uma jovem negra no Brasil. Então, assim, antes da gente terminar o nosso papo aqui hoje, né, já vai ter morrido uns 2, talvez até mais, né? Então, essas balas perdidas, né, elas têm endereços, elas têm nome, elas têm cor, né? Alguns autores não acreditam, né, que o termo genocídio legitime o que acontece com a população negra, né, no Brasil, ou com a população negra em geral, né? E aí, segundo Borges, né, em 1944, o jurista Rafael Lemkin, indignado com a morte de judeus e armênicos, define o processo de genocídio como um plano de desintegração política e social de determinados grupos em uma sociedade. Ou seja, nós temos 2 processos considerados genocídios no século XX. A morte de 800 mil a 1,5 milhão de armênicos e a morte de 6 milhões de judeus. Ou seja, a morte de pessoas brancas. O fato de, durante o regime de escravidão, 10 milhões de pessoas, né, terem sido arrancadas do seu país e aproximadamente 1,5 milhão ficarem pelos mares morrendo no caminho, né, a ponto de mudar o trajeto dos tubarões que passaram a seguir os navios negreiros porque entendiam que ali ia ter comida, né, isso não configura genocídio. E aí eu pergunto por quê? Né? Porque pessoas negras não são consideradas pessoas, né? Não são consideradas humanas ainda. E aí eu trago como exemplo, no Brasil, né, a permanência do aumento da violência contra as mulheres negras. Né? E aí eu já trouxe os dados e a gente fica se perguntando como é que, quando morre uma mulher branca, acontece uma comoção nacional, aparece uma hashtag, né, vira toda aquela questão. Então é justamente por isso, as mulheres negras não são consideradas mulheres, que são consideradas humanas. Né? Aí eu vou trazer novamente Grada Quilombo, né, que ela traz um recorte do que seja mulher negra. As mulheres são vistas por Simone de Beauvoir, né, como o outro, né, atravessada pelo gênero, o que não é masculino, né, atravessada pelo gênero. Né. E a Grada Quilomba, ela traz a questão da mulher negra como o outro do outro, né, que além de ser atravessada pelo gênero, é também atravessada pela raça. Então é uma dupla opressão. Né. Aí, observando as notícias de feminicídio, né, em jornais, rádios, enfim, como é a minha pesquisa, eu vejo que as pessoas falam de feminicídio, mas não falam do recorte racial. Não falam que a maioria das mulheres que estão morrendo são mulheres negras. Né? E aí eu queimei minha língua esses dias, acho que foi semana passada, televisão ligada, enfim. Parece que agora todos os programas de TV resolveram falar sobre racismo, né? Mas precisou morrer um homem negro nos Estados Unidos para o Brasil começar a falar de racismo, quando há 15 dias a gente tinha acabado de perder João Pedro, né? E ninguém estava falando nada. E aí, então, nesse dia, a apresentadora estava falando de feminicídio e falou do aumento do feminicídio das mulheres negras, né? E aí é isso, tem que morrer alguém lá fora para a gente ver o que está na nossa cara, né?
E é isso mesmo, todos se comovem quando morre uma mulher branca, né? Não sei se vocês lembram do caso da Fernanda, em São Paulo, que era uma advogada, né, que passou incansavelmente na televisão, que o marido, ela tentou sair do carro, ele pegou, ele bateu nela no carro, bateu no elevador e me parece que jogou ela da janela, né? Nossa, foi uma comoção nacional, todo mundo se doeu, né? Mas quando morre a Cláudia, por exemplo, é um outro caso, né, que também ficou, né, bem conhecido, que foi uma mulher negra que foi arrastada pelo camburão da polícia por quarteirões afins na comunidade no Rio de Janeiro. Eu não vejo essa comoção, né? Eu não vejo as pessoas se doerem por essa questão. Então, quem é considerado humano e quem não é, né? E aí, falando um pouco do meu lugar enquanto psicóloga, eu penso que a psicologia ela tem uma dívida, né, com a população negra, pois que somente em 2002 o Conselho Federal de Psicologia lançou a Resolução 018 de 2002, né, que define que profissionais de psicologia devem atuar segundo os princípios éticos da profissão, contribuindo com seu conhecimento para refletir sobre o preconceito e para eliminar o racismo, né. Em 14 de novembro de 2018, né, lançou a campanha Todo Racismo é uma Forma de Violência, né, que dá voz às populações negra, cigana, quilombola e indígena. O que eu estou querendo dizer, né, o que eu estou querendo lembrar é da importância que a psicologia tem enquanto ciência e profissão, né, para contribuir para acabar com a violência, com o racismo, com o machismo, com a desumanização dos corpos da mulher negra e de toda a estrutura do racismo, enfim. E aí as pessoas brancas se perguntam muito, né? Nossa, como que eu vou me posicionar nessa luta antirracista? Como que eu, pessoa branca, posso contribuir, né? E aí eu vou trazer aqui algumas contribuições da Djamila Ribeiro, né? No livro dela, Dicionário Antirracista, muito bacana também. E ela traz, né? Valorize a produção do saber negro. Reconheça as pessoas negras a partir de sua contradição e contradições, né? E não por estereótipos. Reflita sobre o racismo e não seja condescendente. Muitas vezes a gente vê a coisa acontecer e finge que não viu, né? E isso é ser condescendente, né? Reconheça os privilégios da branquitude. É impossível, é muito importante reconhecer esse lugar de privilégio, né? Esse lugar de que você não é morto pela sua raça, você não deixa de conseguir um trabalho pela sua raça, você não deixa de acessar a universidade por causa da sua raça. É importante reconhecer os privilégios. Sinta-se responsável por sua branquitude e, a partir disso, ajude na criação de espaços para pessoas negras, né? Questione a falta de pessoas negras em espaços, em cargos, em livros, né? E, para além disso, perceba como essas pessoas estão inseridas dentro desses espaços e esferas, né? Esse é um exercício que eu gosto muito de propor, aliás, né? Vai no hospital, vê quantos médicos negros você encontra, né? Você já foi no dentista negro? Quantos professores negros você teve na universidade ou tem hoje, né? E aí você vai num banco, onde as pessoas negras estão? O gerente é negro, né? E aí perceber aonde as pessoas negras estão dentro desses espaços, né? Estão na portaria, estão limpando o chão, né? E ninguém percebe, todo mundo acha isso completamente normal. A Djamila Ribeiro, ela traz isso de uma forma muito interessante, né? Como ela está sempre em espaços onde a maioria é sempre branca, ela está sempre se incomodada, né? Ela fala com os amigos dela, fala com ela assim, nossa, Djamila, mas que chatice, para com isso, todo lugar que você vai é isso, né? Fica, não, mas gente, cadê as pessoas negras? Por que só tem eu aqui, né? E ela fala, incrível, não é eu ter que falar isso toda vez, incrível é isso não incomodar as outras pessoas. Incrível é a gente achar que isso é normal, né? Perceba o racismo internalizado em você, porque ser antirracista pode ser uma postura incômoda, né? É necessário, opa, é necessário, apesar disso, levantarmos as discussões diante disso tudo e estarmos atentos às nossas atitudes, né? Inclusive ao nosso vocabulário, enfim. Apoie políticas educacionais afirmativas, né? O debate de cotas, o debate de educação, ele deve ser sobre oportunidade e não sobre capacidade, né? É importante não romantizar, por exemplo, nas mídias, as estruturas enfrentadas, as dificuldades estruturais enfrentadas por pessoas negras, por exemplo, para passar num vestibular. Sempre vejo, né? Filha de empregada, sei lá das quantas, passou em primeira em medicina na PUC. Aí vem novamente. Não, gente, todo mundo consegue, basta estudar. Isso é romantizar, né? O que a gente precisa é de políticas afirmativas para que todas as pessoas tenham acesso, né? Não é só uma ou outra. Né? É falar que quando uma consegue, todos conseguem.
Bom, como a conversa se propõe a falar dos processos psicossociais, eu espero ter elucidado, né, algumas questões, né, de como o racismo atua como um atravessamento no desenvolvimento psicossocial das pessoas negras, né? Isso desde a infância até a idade adulta. A gente não sai de casa e pensa assim, nossa, deixa eu ir ali passar o meu racismo diário, né? Vou ali pegar o meu racismo de cada dia, mas é isso que acontece, né? Seja sendo seguida no supermercado pelos seguranças, né? Seja sendo uma professora universitária confundida como doméstica, que foi um caso também que apareceu esses dias. E aí, em momento nenhum, gente, eu estou desmerecendo a profissão de doméstica. Né? Em momento nenhum, todo trabalho é digno. O que a gente não pode é ficar confundindo as pessoas e as profissões de acordo com a cor da pele. Né? Isso é o que está errado. Né? Então, assim, a gente sofre racismo seja pela abordagem violenta da polícia, né? Seja pelos olhares que nos dizem que não deveríamos estar em alguns espaços, né? Seja sendo a última menina na escola a ser escolhida para ter um par para dançar a quadrilha, né? A mulher negra, ela aprende o que é o preterimento desde muito cedo, né? E aí o que eu tenho a dizer é que mesmo assim, né, eu me levanto. E aí que fique nítido aqui também para vocês que eu não estou falando aqui uma verdade absoluta, né? Até mesmo porque a verdade absoluta ela não existe, né? Mas o que eu trago aqui é uma proposta de uma construção para que a gente possa pensar também a psicologia por outros ângulos, né? Para que a gente consiga abrir um pouco mais a mente e ver que existem outras questões. E aí eu gostaria de terminar com um poema muito bacana da Maya Angelou. E aí vocês podem procurar também uma artista completa, maravilhosa. Ela foi poetisa, escritora, dançarina, nos deixou há pouco tempo. E o poema chama Ainda Assim Eu Me Levanto. Você pode me riscar da história, com mentiras lançadas ao ar. Pode me jogar contra o chão de terra, mas ainda assim, como a poeira, eu vou me levantar. Minha presença o incomoda, porque meu brilho o intimida. Porque eu caminho como quem possui riquezas dignas do grego Midas. Como a lua e como o sol no céu, com a certeza da onda do mar, com a esperança emergindo na desgraça, ainda eu vou me levantar. Você não queria me ver quebrada, cabeça curvada e olhos para o chão, ombros caídos como as lágrimas, minha alma enfraquecida pela solidão? Meu orgulho o ofende? Tenho certeza que sim, porque eu rio como quem possui ouros escondidos em mim. Pode me atirar palavras afiadas, dilacerar-me com seu olhar. Você pode me matar em nome do ódio, mas ainda assim, como ar, eu vou me levantar. Minha sensualidade incomoda? Será que você pergunta? Porque eu danço como quem tivesse um diamante onde as coxas se juntam. Da favela da humilhação imposta pela cor, eu me levanto. De um passado enraizado pela dor, eu me levanto. Sou um oceano negro, profundo na fé, crescendo e expandindo-se como a maré. Deixando para trás noites de terror e atrocidade, eu me levanto. Em direção a um novo dia de intensa claridade, eu me levanto. Trazendo comigo o dom dos meus antepassados, eu carrego o sonho e a esperança do homem escravizado. E assim, eu me levanto. Eu me levanto. Eu me levanto. Obrigada, gente. Espero que a gente possa fazer bons debates aí agora. Obrigada, Fernanda. Obrigada a todos. Ai, Liliane. Estou aqui emocionada. Eita! Me recompor. Liliane, assim, quando eu vi, né, se queria trazer esse tema, esse já era o tema da disciplina e eu nunca trago alguém para falar sobre isso nas minhas aulas, né? Sempre sou eu mesma que vou discutir sobre questões raciais. Em todas as disciplinas eu trago esse tema de alguma forma. Mas só muito recentemente é que eu fui me dar conta o quanto a dimensão dos privilégios que a minha pele branca me traz, sabe? E assim, hoje eu vejo que dos muitos privilégios que eu tenho, o mais difícil de lidar nesse momento, para mim, é a minha possibilidade de pensar sobre racismo só quando eu quero, né? Assim, a população negra não tem essa possibilidade. E assim, ouvir tudo isso que você diz me corta como faca mesmo, sabe? Porque ele escancara o meu racismo e eu vejo quanto que eu tenho que caminhar ainda.
Mas assim, obrigada de coração, tá? Foi maravilhoso te ouvir até aqui e tá aberto, pessoal. Vamos conversar, vamos dialogar mais. Quem quer trazer questões, quem quer trazer comentários? Posso começar? Claro, Cláudia. Primeiro, obrigada, Liliane, pela sua maravilhosa colocação, suas maravilhosas colocações, né? Você tocou num ponto que me afetou bastante, sobre a questão de qual a psicologia que a gente vem construindo nesse momento. Estamos num grupo, se não me engano, de 4 ou 5 turmas, né, de psicologia, e acredito que uma média aí de uns 200 alunos que vão sair para esse mercado tão amplo, né, com tanta diversidade. E você tocou num ponto chave. Nós não estudamos sobre a ciência negra, né? Não estudamos sobre vidas negras. Talvez a gente esteja incorrendo num erro secular quando a gente repete que vidas negras importam, sem, como diz a Fernanda, nos dar conta do nosso lugar de privilégio nesse discurso, né? Mas, enfim, eu estive lendo há pouco um artigo do Gustavo Fagundes, na revista Subverta, onde ele fala, né, sobre essa questão do mito da democracia racial como um entrave para o reconhecimento da própria população negra como negro, exatamente. Ele diz que esse entrave é uma das causas da grande alienação desse reconhecimento enquanto negro e que traz elementos perversos para o racismo aqui no Brasil, né? O negro, ele se coloca num lugar, talvez, de vítima. Não estou querendo aqui fazer uma crítica pejorativa, por favor, tá? Só estou fazendo um reconhecimento do texto. E não se levante como os negros estadunidenses se levantaram, né? Por conta, talvez, de oportunidades de uma educação mais pautada na comunhão e não na competitividade, como agora a gente está vendo aí se desenhando, né, uma proposta de Enem num momento de pandemia, onde milhares de crianças e jovens não têm acesso mínimo, digno, à educação de qualidade. Mas o que eu quero colocar para você fala mais um pouco para a gente desse mito da democracia racial, de como ele nos toca enquanto psicólogos. Eu estou branca, mas eu tenho a honra de ser descendente de uma puri, de uma negra miscigenada com índios. E eu entendo a dor de ser diferente. Pode falar para a gente, por favor? Liliane. Voltar. Estou aqui. Desculpa. Bom, essa questão do mito da democracia racial é um pouco disso mesmo que eu trouxe, né? A gente acredita que basta tentar que se consegue. E isso está internalizado dentro da população brasileira, né? A gente vê as próprias pessoas negras falando isso, né? Assim, a gente não consegue entender que, na verdade, esse é um sistema, né, que se mantém, assim, né? Mesmo porque a população negra era proibida de aprender a ler, né? E aí a gente entende o poder que tem o conhecimento, né? Quem sabe ler tem a capacidade de construir conhecimento e qual conhecimento é válido e qual não, né?
Então, eu fico pensando, para cada aluno negro dentro da universidade, a gente tem aí 100 jovens negros sendo mortos no país, né? Então, como fazer com que isso mude? Como fazer com que esse sistema de opressão mude? Eu acredito muito nessa mudança pela educação, né? Quando eu vejo que a Lei 10.639, né, que foi a primeira lei sancionada em 2003 pelo ex-presidente Lula, né, e é uma lei que já está aí há mais de 15 anos, né, e a gente não vê ela efetivada. Para a gente ver o tanto que esse racismo no Brasil ele é internalizado, né, que os próprios professores falam, mas eu não dou conta, eu não sei, né? Chega novembro, vira aquela loucura. Gente, novembro eu trabalho, que vocês não acreditam. Tipo, eu trabalho todo dia de novembro. Fala, gente, quer falar sobre racismo, quer fazer discussão sobre democracia racial, quer fazer sobre racismo institucional, sobre seja o racismo que for, a gente tem que falar de racismo o ano inteiro, porque ele acontece o ano inteiro, ele não acontece só em novembro, né? Então eu penso assim, para nós enquanto psicólogos, a gente tem que entender, né, quando, por exemplo, chega uma pessoa até nós, né, uma pessoa negra que fala dessas dificuldades que passa por conta do racismo, porque isso não é um mimimi, como as pessoas dizem por aí, né? O racismo ele é real e a gente está vendo isso cada vez mais. Então, eu penso que a gente precisa entender isso. Assim, às vezes é exigido muito de um aluno que chega na universidade, mas que veio da escola pública a vida inteira, né? Aí é cobrado dele uma escrita acadêmica exemplar, né? Nas vagas de emprego, nas vagas de bolsa, é exigido um inglês perfeito para certos espaços. Então, assim, é entender que essa comunidade não teve isso, né? Não teve essa preparação, não teve essa oportunidade. Então a gente tem que ir um pouco mais devagar. E aí, quando eu falo que a branquitude precisa dar um passo atrás para caminhar com a gente, porque a gente está um passo atrás, né? Nem um passo atrás, nós estamos 400 anos atrás, né? Que foram os 400 anos de escravidão nesse país. Então, assim, a branquitude precisa reconhecer o seu lugar de privilégio e dar um passo para trás. E nós, né, enquanto psicologia também. Penso que é isso. E eu penso muito quando Cláudia traz essa diferença entre os Estados Unidos e o Brasil com relação às manifestações. Eu penso até na grande diferença que tem a forma como a relação com o lugar da população negra no país, né? É muito diferente entre os dois países. No Brasil, a gente tem nesse processo de branqueamento da população e o racismo que se instaurou a partir dali, ele é muito, vamos dizer, por baixo dos panos, né? Como se não fosse explícito. Então a gente fica de forma muito discreta para quem é branco, né? Como eu, mas de forma muito discreta trazendo o racismo, e isso dificulta até a mobilização da população negra em muitas situações. Fernanda, Sim, eu gostaria de trazer uma questão. Todos estão me ouvindo? sim. Eu quero falar do lugar de uma angústia, né? Liliane, primeiramente, obrigado. Acho que só dá para falar isso, né? Mas eu quero trazer uma angústia que tem me acometido nos últimos dias. É uma questão bem pessoal. Desde o ano passado eu tenho refletido a respeito sobre o que eu sou. Eu fui responder uma pergunta, uma pesquisa do ano passado, e estava assim: como você se considera? Branco, negro, amarelo. E eu sempre me vi como pardo e eu não conseguia, digamos assim, negando o racismo que há em mim, eu acho que eu poderia dizer dessa forma, não sei. Eu acreditava assim que eu não poderia ser considerado como negro porque a pele a minha pele não era tão escura quanto a dos outros amigos negros que eu tenho, das outras pessoas negras que eu conheço. E isso me gerava e me gerou até há pouco tempo agora assim um incômodo muito grande, uma angústia muito grande. E agora minha família está passando por uma situação que meu sobrinho foi aprovado numa federal a partir de cotas, né? Ele entrou como cotista pardo e ele está vivendo imensamente a angústia do medo de não ser considerado pardo. Ele está assim, nessa angústia. Então, eu quero dividir isso, sabe, Liliane, com você, com os alunos que estão ouvindo, que às vezes eu me vejo assim, vítima dessa sociedade branca, dessa sociedade capitalista, que nos coloca num lugar que não é nosso e que nos faz sentir mal quando a gente quer voltar para o lugar que é nosso de origem.
né? Meu avô negro, minha avó negra, meu pai negro, e eu, assim, com dificuldade de aceitar de o fato da minha pele não ser tão negra quanto a deles, eu não me ver negro, entendeu? É uma angústia, sabe, que eu tenho sentido, e a sua fala me fez pensar, assim, sobre o movimento do meu consultório, e eu tenho, desde a hora que você falou, eu tenho pensado, quantos negros eu tenho no consultório, e é um mínimo, não chega a 10% dos meus pacientes. E ao mesmo tempo eu penso assim, como eu divulgo que eu vou atender negros por um preço social e acesso contra essa sociedade racista, ou eu vou estar alimentando esse olhar racista de que o negro não teria condição. Você não tem noção do lugar de angústia que eu me encontro em palavras. Tá? Muito obrigado por isso. Você trouxe aí vários elementos, né? Vamos embora para a discussão, então. Você traz em primeiro ponto o colorismo, né? Que é uma coisa que a gente tem no Brasil, a miscigenação, né? Nós temos negros de vários tons, né? Eu costumo brincar que não são 50 tons de cinza, não, são 50 tons de negro no Brasil, né? Então a gente tem as pessoas que são negras de pele mais retinta, como eu, né? E nós temos as pessoas negras de pele clara, né? E algumas de pele mais clara ainda, que tem mais os fenótipos, né, do que o tom de pele. Então, dentro das universidades, hoje existem as bancas, né, para entender o que é isso, que não é somente o tom de pele que vai definir quem é negro e quem não é só essa questão, tá? E é muito difícil mesmo ficar nesse lugar de limbo, né, de sem saber se eu estou de um lado, se eu estou do outro. Então, assim, é entender que não é só o tom de pele que diferencia quem é negro ou quem não é. O que a gente precisa entender é que quem tem o tom de pele mais claro consegue acesso mais fácil a alguns lugares, né? Eu tive num curso ano passado no Rio de Janeiro falando sobre diáspora africana e política, enfim. O João, que estava dando, era um dos coordenadores do curso, né? Ele é negro de pele clara. E aí, depois do curso, a gente saiu para discutir um pouco, sentamos a galera do curso toda na mesa, e ali nós tínhamos várias tonalidades, né? E aí ele falou, tem uma certa bolsa aí, internacional, por exemplo, que eu vou contar aqui quem entra e quem não entra pelo tom de pele. Eu não entrava, né? Uma um pouquinho mais clara que eu, mas que também tem um cabelo assim que nem o meu, entrava se alguém desse um empurrão, né? Agora, uma negra de pele clara com cabelo mais cacheadinho, com os cachos mais abertos, já entrava. Então, assim, a gente precisa entender que existem espaços em que pessoas negras de pele clara conseguem acessar mais facilmente do que pessoas negras retintas, né? Isso não quer dizer que ela seja menos ou mais negra, isso não quer dizer que ela também não sofra o racismo, mas isso quer dizer que ela sofre de uma outra forma, né? Então, na verdade, a obrigação dela para com a população negra é maior ainda, de dar um retorno, para abrir espaço também para quem não consegue entrar, tá? E aí, quando você fala assim, eu tenho 10% de clientes negros, o que eu vou fazer? Eu vou falar por aí que eu estou atendendo pessoas negras, a preço social, enfim. Você não precisa falar em específico pessoas negras. Se as pessoas souberem que você faz atendimento em valor social, chega em você, você filtra o que você atende social e o que não. Né? Você vai conversar com a pessoa o que ela pode pagar e o que ela não pode, né? A gente não pode fazer propaganda por aí falando os valores dos atendimentos, né? A gente sabe que eticamente isso não é correto, né? Mas o valor social, todo mundo sabe que é um valor que as populações mais vulneráveis podem acessar, né? Você não precisa, e nem toda população vulnerável é a população preta, a gente tem pessoas brancas também em situações vulneráveis, né? Então, eu penso que talvez isso tenha elucidado um pouco aí das suas questões, mas é bacana que você esteja conseguindo se ver, né, nesse lugar, se reconhecendo enquanto homem negro de pele clara, né, e conseguindo se haver com as suas questões. Obrigado. Nada. Você marca assim algo na minha vida profundo. Você não tem. Oh, que pena. Travou o Cirlon, né? Acho que ele caiu, não consigo ouvi-lo mais. Que pena.
Então, até que ele consiga retornar, alguém mais quer fazer um comentário, quer fazer uma pergunta, trazer algo para discussão? Boa noite, Boa noite, Natan. Liane. Prazer, muito obrigado por essa rica palestra. Eu estou aqui, sim, borbulhando de alegria, porque é muito bom quando a gente vê uma pessoa, quando você se sente representado, quando você vê um psicólogo preto falando com tanta propriedade e falando tudo aquilo que a gente sente. Então, tipo assim, já estou agradecendo, nossa, estou muito feliz. E sobre a questão dos cursos de psicologia não trazer a ciência negra, essa questão, eu senti muito isso na pele desde quando eu entrei no curso, porque desde quando eu comecei a ter as aulas, assim, eu já tinha essas questões na minha cabeça, mas desde quando eu tinha comecei a ter as aulas de questões sociais com a Fernanda, com sobre a psicologia educacional também, que entrava muito na área social, eu comecei a me questionar muito e querer produzir trabalhos relacionados à questão racial. E eu senti muita dificuldade, porque eu não via, assim, muito apoio, como que eu posso dizer, acadêmico, né? Material que eu posso correr atrás. Então, eu sempre tive que me afundar na internet, pesquisar, e eu lembro que eu tive... é, alguns amigos também falaram, nossa, mas você só quer falar desse tema, muda disso. E eu sempre senti a necessidade de falar disso. Então, enquanto você falou da sua fala, dessa questão de não ter a ciência negra nos cursos de psicologia, eu senti muito isso. E senti essa vontade de compartilhar aqui com vocês, com os colegas aqui da turma. Natan, eu penso que isso não é diferente em nenhum curso, sabe, de psicologia, assim, isso está bem generalizado mesmo. Para você ter uma ideia, a gente, aqui na UFMG agora passou a primeira professora universitária negra, né, para o curso de psicologia. Já houve uma, mas já aposentou, e agora vai ter mais uma. Então, assim, parece que só tem espaço de uma por uma também, né? No acesso aos lugares, é isso. É, e a minha graduação também foi assim, né? Eu vim me haver mais com essas questões na pós-graduação, né? Quando eu começo a fazer a pós em Direitos Humanos, e aí eu tive ali uns 3 professores negros, né? Algumas professoras negras que traziam mais a pauta. E aí que eu fui me atentando, falei assim, gente, tem alguma coisa errada aqui. E aí dentro da psicologia é difícil mesmo a gente encontrar o material. Eu acabo estudando muitas sociólogas, né? Estudo Patrícia Hill Collins, que é maravilhosa, Bell Hooks, né? Trabalho muito com a questão do feminismo negro, Angela Davis, né? A Grada Quilomba, que é maravilhosa. E qualquer coisa eu passo para a Fernanda depois algumas questões, peço para ela passar para vocês alguns livros que eu tenho em PDF que vocês podem acessar também, tá? Para ajudar um Sim. pouquinho aí nessa busca. Obrigado. Liliane, se você puder passar para a gente todas as referências que você falou na sua fala, que já tem um monte de gente me cobrando aqui. Pessoal, quem mais quer participar, perguntar, comentar? Vamos lá, mais perguntas, comentários. Tem muitos elogios chegando aqui. Liliane, tem toda uma campanha aqui no chat e no meu WhatsApp para que você venha fazer uma palestra presencial quando for possível. Vem cá Já conhecer quero. nós também. E aí, vamos esperar, né? Assim que passar essa pandemia, surgir a oportunidade, né? Espero sim poder compor com vocês aí pessoalmente, sim. Vai ser maravilhoso. Vamos lá, pessoal. Mais alguém quer comentar pelo chat ou quer falar, né? Aqui no vídeo, com áudio. Oi, Pessoal, gente, boa noite. Eu gostaria de fazer uma pergunta.
Boa noite, Liliane. Primeiramente, agradecer porque suas palavras foram maravilhosas e inspiradoras, inspiradoras. Eu queria fazer uma pergunta que talvez ela possa soar até meio bobo, porque eu creio que já imagino a resposta, mas você acredita que, como é que eu posso falar? Que a sua luta, ela tem sido mais difícil por você ser mulher? Você encontra mais obstáculos, em meio a essa luta por ser mulher? Bom, Natasha, nós vamos falar dos atravessamentos, né? De gênero e de raça e de classe, né? Eu penso que a gente não pode fazer, aliás, né? Uma coisa que até me escapou, muito obrigada pela pergunta, que eu já vou trazer logo as questões de gênero, raça e classe, né? Se a gente parar para pensar, as coisas estão bem interligadas, né? A questão de gênero, ela define que as coisas. Epa, tá me ouvir? As questões de gênero, elas deixam nítida que as coisas são mais difíceis para as mulheres, né? E aí a gente tem que entender quanto a essa questão do feminismo, né? O que é o feminismo branco, o que é o feminismo negro, para que existe o feminismo negro, né? Um feminismo já não era suficiente, né? Então a gente entender que as mulheres brancas têm um lugar de privilégio, né, sobre as mulheres negras. E aí eu gosto muito de pensar numa questão de uma bolha mesmo, assim. Se a gente for parar para pensar no centro da bolha, a gente tem o homem branco, cis, heteronormativo, né? A gente faz um pouquinho mais para fora, a gente tem a mulher branca, a gente abre um pouquinho, tem o homem negro e por último lá na margem está a mulher negra, né? Então, assim, segundo algumas pesquisas, as mulheres negras têm 50% mais capacidade de estar desempregada do que o resto dessas outras categorias que eu falei, né? Então, assim, sim, obviamente a dificuldade da luta ela é maior, porque dentro do movimento negro também existe o machismo, né? O machismo, os homens negros não escapam ao machismo, né? Então, há muita necessidade também do diálogo, né? Então, esse atravessamento de ser mulher e ser uma mulher negra, ele dificulta muito sim o acesso e dificulta muito sim a luta. Mas, ao mesmo tempo, também a gente encontra muitos pares, né? Eu penso que é através disso que a gente vem resistindo, né? Natan colocou ali no chat a questão do vamos aquilombar, né? Então, exatamente essa é a questão, né? O movimento de mulheres negras, ele é muito forte, né? Não só dentro do país, como fora do país também. As mulheres negras no Brasil estão organizadas, estão se organizando cada vez mais, né? Eu penso muito nesse trabalho coletivo, né? Esse trabalho ele não pode ser o trabalho individual. Quando a gente fala, por exemplo, na questão do empoderamento, né, o pessoal pensa que empoderamento é só ter um black power, né? Ah, empoderamento estético, né? A gente não está falando só disso. E aí vai a dica de outro livro, né, o que é empoderamento, da Joyce Best. A gente fala de empoderamento político, de empoderamento psicológico, de empoderamento material, né, de empoderamento também estético, por que não, né? Mas não adianta a gente só estar com o cabelo bonito e depois sair votando em quem não precisa, né? Então, assim, a gente precisa também dessa questão do empoderamento político, estético, financeiro, né? A população negra precisa ter como se manter para não acontecer o que aconteceu aí essa semana com o Miguel, né? E aí é um pouco disso. Assim, a luta das mulheres, historicamente, né, mundialmente falando, é mais difícil, não só para mim, como para todas as mulheres negras e as mulheres em geral. Liliane, a Karine quer fazer uma pergunta. Você já está com áudio, Karine? Karine, você consegue? O áudio está funcionando? Ah, o áudio da Karine travou. Tá. Você quer digitar a pergunta, Karine? A gente lê aqui no chat. Beleza, vai enviar a pergunta pelo WhatsApp. Karine está perguntando como incentivar as mulheres negras a lutarem pelos seus direitos nessa quarentena, né? Pois esse momento histórico tende a calar, né? Tende a silenciar. Olha, a gente tem que entender que nem todas as pessoas do planeta são militantes, né? A gente precisa entender isso também, né? Porque
Porque às vezes fica assim, nossa, gente, eu tô aqui me matando, enfim, né? Fazendo isso, fazendo aquilo, e as pessoas nada. Então, assim, a gente tem que entender que nem todas as pessoas do planeta são militantes, né? E que muitas que são, não são porque querem, né? São porque a vida nos obriga a ser, né? Porque isso também é cansativo, né? E aí eu fico muito pensando, às vezes, nesse lugar da ignorância, às vezes, como dádiva, né? Às vezes, quando a gente não estuda, não aprofunda e não sabe de algumas coisas, a gente pura e simplesmente vai vivendo. É uma questão de assimilação, né? Eu penso muito nessa questão da assimilação. Como a maioria das vezes, eu já vivi muito tempo nesse estado de assimilação, né? Eu estou no emprego onde a maioria das pessoas são brancas, eu estou numa escola onde a maioria das pessoas são brancas, então, assim, esquecer da minha raça e me assimilar entre os quem são, entre a maioria, é muito mais fácil para viver e passar por isso sem grandes conflitos, né? Porque quando a gente se atenta para essas questões sociais dentro da gente mesmo, quando trouxe o nosso amigo, são questões de conflito, né? E lidar com isso é muito difícil. Sabendo que a população negra é quem menos tem acesso à saúde mental, né? A gente para pensar o tanto que isso é complicado. Então, assim, nós temos movimentos dentro das comunidades, né, organizadas. Tanto é que nesse momento de pandemia, se não fosse a própria organização dentro da comunidade, né, para distribuição de cesta básica, né, distribuição de material de higiene, enfim, né, eu penso que essa pandemia já estaria muito pior se não fosse a auto-organização da própria comunidade. Então, assim, eu penso que as mulheres estão em lutas, não estão paradas porque nós estamos em pandemia, né? Mas é muito mais difícil quando a gente tem um desgoverno, né, que fala que é uma gripezinha que já matou mais de 30 mil brasileiros, né? Então, assim, é muito difícil a gente trazer as pessoas para a luta nesse contexto, né, onde a gente tem um desgoverno que legitima o racismo, né, que legitima a LGBTfobia, né, que legitima toda forma de violência que a gente está tentando combater, né? Então, assim, realmente muito difícil, mas quer dizer que as mulheres negras não estão paradas, né? Mas também nem todas são obrigadas a vir para a luta, né? Até tem um texto meu muito bacana que eu faço essa pergunta, né? Até quando as mulheres negras precisarão ser fortes, né? Já não bastou ser forte para chegar da África num navio negreiro até aqui, né? Já não bastou a gente ter que estar sobrevivendo, né, até os dias de hoje, né? Não basta ser forte para ter que enterrar os seus filhos, né? Não basta ser forte para passar pela violência obstétrica, não vale ser forte para ter que criar os seus filhos sozinhas quando são abandonadas pelos homens, né? Então, assim, até quando a gente vai precisar ser forte? A gente não tem que ser forte o tempo todo, né? A gente tem que aprender, porque nós não fomos ensinadas, né, a sermos frágeis, né? Quando as mulheres brancas estavam brigando para votar, a gente já estava trabalhando há muito tempo, né? Inclusive trabalhando para elas, né? Então, é pensar que a mulher negra, não só a mulher negra, né, como o homem negro, a população negra em geral, não foi ensinada a ser vulnerável no estado de não foi ensinada a chorar, não foi ensinada a amar, não foi ensinada a ser frágil, né? A gente tem que ser forte o tempo todo, né? Então, assim, a gente tem que tentar entender também que o lugar também da população branca, quando se diz antirracista, não é só ficar postando no Facebook o dia inteiro, né? Compor também, né? Mudar a si mesmo e mudar os seus, né? Porque tem uma fala muito bacana da Conceição Evaristo, né? Que ela fala, nós combinamos de não morrer, né? Mas aí agora eu falo em contraponto, as pessoas brancas é que tem que combinar de não nos matar. Liliane, tá maravilhoso poder ouvir isso, poder discutir mais esse tema, mas a hora está avançada, né? Já são 10h35, acho que a gente tem que caminhar para o encerramento, assim. De coração, quero agradecer muito por essa oportunidade, foi muito potente, né? Assim, foi transformador. É a palavra que eu ouvi algumas vezes, que eu vi algumas vezes aqui no chat, no WhatsApp, né? Acho que mais que isso, foi revolucionário mesmo. Que bom a gente poder ter tempo, momentos assim, né? E acho que precisa ampliar mesmo esses espaços de debate, de encontro, né? Para fortalecer a formação mesmo, porque acho que a gente tem muito a construir na psicologia, né? Investir na formação também. Muito obrigada mesmo. Se você quer colocar mais alguma questão, né? Quer trazer mais alguma discussão? Não, eu só tenho a agradecer mesmo o convite, né? Eu também fico muito feliz, né, do pessoal ter gostado, a gente ter conseguido interagir, enfim. Muito bom te rever também. Verdade. Muito bom.
E agradeço mesmo a oportunidade e até a próxima, espero, né, pessoalmente. Pois é, assim, já tem uma militância aqui, né? Uma torcida para você vir no FAV. A gente tem um evento acadêmico na faculdade, acontece todos os anos em setembro, né? Que é um momento que a gente, todos os cursos, né, vivem palestras, um momento de produção também da faculdade. A gente espera conseguir ter esse evento em setembro, né? Que tudo esteja tranquilo até lá. Vamos ver. Vamos ver como vai ser. Mas quem sabe, mas a gente, né, vou levar para os meus superiores, né, o tema, a discussão dos alunos e a gente conseguir viver esse momento, né, presencialmente. Que acho que a gente estar próximo, né, e ter os nossos corpos também comunicando o que a gente tem para dizer faz muita diferença, né? Sim, sim, bom demais. Mas então ficamos assim, tá? Muito obrigada e até a próxima, então, gente. Até, obrigada, Liliane, até mais. Obrigada, Até. gente, até mais. Tchauzinho. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite.